Boa tarde. Dando continuidade, então, na apresentação dos trabalhos, eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos odontológicos no paciente hematológico. Os pacientes hematológicos, eles podem apresentar diversos efeitos colaterais em cavidade oral, tanto pela doença ou pelo seu tratamento. Os principais que podem acontecer pelas leucemias são a infiltração por blastos, nos linfomas podem acontecer o acometimento dos ossos gnáticos, o mieloma múltiplo pode ocorrer o plasmocitoma, que geralmente acontece na região de mandíbula, e pelo tratamento, as quimioterapias e imunoterapias, então, podem desenvolver a mucosite oral, e quando o paciente tem uma aplasia medular, tanto também pela doença ou pelo tratamento, ele pode ficar mais suscetível a infecções e sangramento. As leucemias principais que podem causar essa infiltração por blastos na cavidade oral são a leucemia monoblástica e monocítica aguda. Essa infiltração ela pode ocorrer na via cutânea, gengival ou no sistema nervoso central. É necessário, então, que façamos uma correta avaliação da história médica do paciente, que façamos um diagnóstico diferencial também de outras doenças gengivais e orientar o paciente. Esse paciente nosso, ele teve essa infiltração por blastos na região de gengiva logo no começo do diagnóstico e após o tratamento com quimioterapia, houve uma completa regressão dessa lesão, dessa gengivite que apareceu em cavidade oral. Então, é necessário que nós orientemos, então, o paciente quanto à higiene oral, o cuidado com o sangramento e que esse quadro, então, ele pode regredir completamente com a ação dos quimioterápicos. Os linfomas, eles também podem ter acometimento em cavidade oral, tanto no crânio, nos ossos maxilares e na mucosa. Essa imagem de um artigo que saiu em 2012, de um paciente que tinha um linfoma não Hodgkin de células B, e ele teve acometimento, então, da doença na região do mento da mandíbula. Foi necessário, então, fazer o pedido desses exames de imagem para a correta avaliação da lesão. No caso desse tipo de efeito que pode acontecer por conta da doença nesses pacientes, o paciente ele pode desenvolver, então, um edema na região dos maxilares. É necessário, então, que façamos a exclusão de causas odontológicas, principalmente quando o paciente tem associação dessa condição com sintomatologia dolorosa. É necessário, então, que façamos a solicitação de exames de imagem para a correta avaliação tanto desse quadro ósseo quanto da condição dentária e atuar sempre em conjunto com a equipe médica para o tratamento. Na doença do mieloma múltiplo, então, que pode acontecer a infiltração tanto pelo próprio mieloma nos ossos maxilares, quanto a existência do plasmocitoma. Os sinais que o paciente pode desenvolver são dor e edema também na região dos ossos maxilares. Essa radiografia é de um paciente nosso que teve um plasmocitoma na região de mandíbula e iniciou o quadro dele dessa doença mesmo na região da cavidade oral com sintomatologia dolorosa. Então, ele apresentava uma dor em toda a cavidade oral como se fosse uma dor dentária mesmo. Então, foi solicitada a nossa avaliação pela equipe médica, a gente fez a avaliação de toda a cavidade oral, a gente fez a solicitação dessa radiografia panorâmica para avaliar a condição dentária e, no caso desse paciente, a condição dos implantes também. E foi constatado que tinha algumas alterações de calcificação mesmo óssea na região da mandíbula do paciente, mas que isso não condizia com o achado clínico dentário que ele apresentou. Então, a gente conversou com a equipe médica também para a solicitação de um PET-CT para avaliação de progressão de doença, o qual veio captado, então, a progressão do mieloma múltiplo na região de mandíbula desse paciente e foi descartada, então, toda a hipótese de ter algum acometimento dentário em conjunto com a progressão da doença. Os pacientes com mieloma múltiplo, eles também fazem uso de drogas antirreabsortivas, em muitos casos, como, por exemplo, o ácido zoledrônico, que é o bisfosfonato. Essas medicações, elas alteram o mecanismo de reabsorção e de remodelação óssea, e isso pode causar nos pacientes uma osteonecrose, principalmente da mandíbula. E é necessário, então, que a equipe odontológica saiba diagnosticar, prevenir e tratar essas condições. Essa paciente, então, é uma paciente que ela fez uso do ácido zoledrônico por 2 anos, ela fez a interrupção desse tratamento, mas essa medicação ela impregna na matriz óssea, então ela continua fazendo a sua ação nos ossos maxilares, produzindo isquemia, né, uma diminuição de vascularização local e o risco de acontecer a osteonecrose. No caso, ela teve essa osteonecrose, que a gente consegue ver
aqui nessa região, né, da mandíbula. Essa osteonecrose ela aconteceu espontaneamente, não teve nenhum procedimento odontológico associado, e ela veio acompanhada de secreção purulenta e a paciente sentia bastante dor na região. E o tratamento, então, foi antibiótico terapia, né? Então, nós iniciamos com o Clavulin de 875 miligramas durante 15 dias. Depois, a gente fez uma abordagem cirúrgica da região com debridamento desse tecido necrótico, desse osso necrótico. E depois, a gente fez uma sutura bem oclusiva, a gente utilizou também antimicrobianos locais. A gente acompanhou essa paciente por bastante tempo e depois de um mês, ela teve esse pós-operatório com uma completa reparação da lesão e ausência de sinais de infecção e de inflamação e também de sintomatologia dolorosa. Nós fizemos também orientação de todos os cuidados locais para ela, né, os cuidados odontológicos, para que ela não desenvolvesse mais essa alteração em cavidade oral. Quanto aos tratamentos, a quimioterapia principalmente pode induzir os pacientes a apresentarem a mucosite oral. Os sinais da mucosite oral, tanto pelo tratamento quimioterápico quanto pelas imunoterapias, podem apresentar como sinais e sintomas em cavidade oral de edema, de eritema, apresentar lesões ulceradas, apresentando dor também associada a essa característica, né, dessas lesões necróticas e ulceradas em cavidade oral. O paciente pode ter bastante dificuldade de alimentação por conta disso e dificuldade também para a higienização oral. Como prevenção, nós temos a remoção dos focos infecciosos em cavidade oral e a higiene oral, porque a gente reduzindo essa placa bacteriana e o risco de inflamação bucal, isso permite com que não tenha tanto desenvolvimento da mucosite, porque ela pode ser aumentada com a inflamação em cavidade oral por um outro motivo. E também nós orientamos os pacientes a realizarem hidratação oral e também o laser de baixa intensidade. Ele atua na recuperação das células, mesmo se o paciente ainda não apresenta sinais clínicos dessas alterações. E como tratamento, nós temos o uso de anestésico tópico, a vitamina E, os corticosteroides também, tanto tópicos quanto sistêmicos em alguns casos, o uso de antimicrobianos para não ter uma infecção secundária nessas lesões e também o laser de baixa intensidade no tratamento, a fim de buscar uma reparação dessas lesões ulceradas. Esse trabalho ele foi publicado em 2007, no qual foi feito um ensaio clínico randomizado duplo cego, com um grupo controle e um grupo placebo, para determinar a eficácia da terapia do laser de baixa intensidade na prevenção da mucosite oral nos pacientes que estavam em tratamento de transplante de medula óssea. Foi analisado que a laser terapia ela reduziu a escala de dor desses pacientes. A linha vermelha são o grupo de pacientes que receberam a terapia com laser e a linha preta são aqueles pacientes que receberam terapia placebo, então que não receberam a laser terapia em cavidade oral. E houve uma redução significativa da dor por esses pacientes que receberam a laser terapia intraoral. A laser terapia também reduziu o grau de mucosite oral, sendo também a linha vermelha esses pacientes que receberam a laser terapia. Eles tiveram uma diminuição significativa do grau de mucosite, ficando numa mucosite mais em grau 1 e grau 2 do que numa mucosite grau 3 ou grau 4, como os pacientes que estavam no grupo placebo. O MASC publicou, o grupo do MASC, né, eles publicaram um guideline em 2014, falando de alguns manejos que existem para o tratamento e a prevenção de mucosite oral, que pode acontecer secundária à terapia do câncer. E eles recomendaram que eles são a favor da terapia com laser de baixa intensidade na prevenção de mucosite oral nos pacientes que estão em tratamento do transplante de células-tronco hematopoéticas. O laser de baixa intensidade, então, o laser é a amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. O que nós utilizamos aqui no hospital, que é o de baixa intensidade, ele é feito de alumínio e arseneto de galho. O que ele faz é estimular a produção de ATP nas células, então ele aumenta também a mitose celular. Ele estimula a microcirculação e o aporte de elementos nutricionais para a célula também. Estimula a liberação de substâncias como histamina, serotonina e bradicinina e aumenta o número de leucócitos e atividade fagocitária. A laser terapia, então, ela tem 3 efeitos fundamentais, que são reparação tecidual, analgesia e um efeito anti-inflamatório.
É necessário, então, que seja feita a aplicação de laser terapia diariamente, porque as lesões e a quantidade de inflamação, ela vai diminuindo gradativamente. Então, cada dia vai melhorando, então, a condição bucal e as lesões ulceradas, elas vão reparando. Então, a laser terapia ela deve ser aplicada diariamente a fim de conseguir uma reparação completa dessas lesões. Os pacientes, então, em tratamento de quimioterapia ou também por conta da própria doença, eles podem ter aplasia medular e eles ficam mais suscetíveis a infecções e sangramento. É necessário, então, que a nossa equipe faça uma correta avaliação da história odontológica e dos hábitos desse paciente. A gente faz também um exame clínico e radiográfico para avaliar toda a condição bucal e dentária. Nós fazemos, então, uma determinação de um plano de tratamento em conjunto com a equipe médica e também orientamos o paciente quanto a possíveis complicações bucais durante o tratamento e os tratamentos que a gente consegue realizar também em momentos adequados durante a terapia antineoplásica. É necessário, então, que façamos o controle de placa bacteriana, a fim de diminuir a inflamação na cavidade oral. Então, a gente faz toda a orientação de higiene com esses pacientes. A gente remove também o cálculo dentário, e isso diminui a infecção local, reduzindo o número de micro-organismos potencialmente patógenos. Nós fazemos também a remoção de focos infecciosos agudos e crônicos, que podem vir a dar problema durante algum período do tratamento em que a gente não consiga mais tratar. Então, se o paciente ele tem um dente, por exemplo, que tem uma fratura, que tem algum tipo de lesão crônica, isso pode virar um abscesso numa fase de neutropenia. Ou esse paciente ele pode ter uma bacteremia por conta disso e a gente não vai conseguir tratar dependendo do momento que ele estiver no tratamento antineoplásico. Então, o que a gente faz é tentar remover todos os focos infecciosos e tudo que pode vir a dar problema em algum momento. Então, se a gente consegue atuar com esses pacientes logo no início do tratamento, seria o momento mais ideal para a gente conseguir buscar, então, com que esse paciente tenha menos efeitos colaterais posteriormente. O nosso atendimento ele pode ser feito no leito da enfermaria, ou no centro cirúrgico, ou no próprio consultório odontológico. Esses pacientes eles podem apresentar alguns riscos também aumentados, como de sangramento ou de infecções. Então, é necessário que façamos também a correta avaliação do hemograma e do coagulograma e também dos leucócitos. Deve ter um nível ótimo de neutrófilo, principalmente, para a gente conseguir fazer os procedimentos. Então, sempre antes dos procedimentos odontológicos, nós realizamos, então, o pedido desse hemograma e avaliamos essas condições antes de realizar os procedimentos, sempre conversando com a equipe médica. E, quando necessário também, nós entramos com antibiótico terapia profilática e terapêutica. Então, esses pacientes podem ter o risco aumentado de sangramento, então é necessário avaliar o melhor momento para a intervenção em conjunto com a equipe médica. É necessário também que a gente saiba como atuar no âmbito de hemostasia local, então como a gente pode fazer essa hemostasia, então com compressas, a gente pode utilizar de alguns hemostáticos locais também, alguns procoagulantes, como por exemplo esponjas de fibrina. É necessário que realizemos suturas bem oclusivas, é necessário que nós tenhamos também uma grande habilidade de técnica para realizar esse atendimento com os pacientes. O procedimento não pode ser muito longo, a gente deve saber lidar com essas intercorrências imediatamente e, quando precisar também, nós podemos entrar com a transfusão de plaquetas, quando esse paciente está com uma plaquetopenia importante e nós precisamos fazer algum procedimento odontológico de urgência. Os pacientes podem apresentar também as lesões por plaquetopenia em cavidade bucal, não por conta de algum procedimento odontológico, mas por conta do próprio quadro clínico do paciente. Então, é necessário que nós saibamos diagnosticar e orientar o paciente. Ou o paciente pode apresentar algum sangramento oral também um pouco mais importante, né? Então, esse caso era um paciente que estava com 7.000 plaquetas, ele não tinha nenhuma lesão em cavidade oral e, mesmo assim, as gengivas, então ele teve essa gengivorragia que vinha assim por toda a cavidade bucal. O paciente ele fica muito ansioso quando acontece esse tipo de situação, então é necessário que a gente consiga tranquilizá-lo e a gente faz, então, nós fazemos a limpeza da cavidade oral com soro fisiológico e com ácido tranexâmico tópico, a fim de remover todo esse sangue, né, coagulado que ficou em cavidade oral.
Os pacientes eles podem apresentar também algumas alterações em toda a mucosa oral. Então, é necessário que nós saibamos o que é uma mucosa normal e o que não é uma mucosa normal, porque eles podem sentir essas alterações e muitas vezes eles perguntam para a gente, eles têm medo de ser uma mucosite, de ser uma infecção e às vezes é uma alteração bucal decorrente do tratamento. Então, esse paciente ele pode ter uma língua geográfica, uma língua pilosa, pode desenvolver algumas infecções oportunistas também, como infecção pelo herpes vírus ou uma candidíase pseudomembranosa, e também desenvolver o eritema migratório. A mucosa toda ela fica alterada, ela pode ficar ou mais espessa ou mais fina, então ele pode ter uma despapilação, e isso pode levar a... O paciente pode ter muita dúvida quanto a isso, então é nosso papel também diagnosticar e saber tratar essas condições. Quanto às infecções, os pacientes eles podem passar por longos períodos de neutropenia e eles podem desenvolver algumas infecções mais importantes, como, por exemplo, uma infecção por pseudomonas. Essa paciente era uma paciente com anemia aplásica, com neutropenia bem intensa por longos períodos, e ela ficou, então, com ela teve, então, essa pseudomonas que estava em corrente sanguínea e acometeu cavidade bucal. A pseudomonas ela tem essa característica dessas lesões necróticas, tem bastante reabsorção óssea, então os dentes dela tinham mobilidade, e é nosso papel também saber diagnosticar e tratar essas lesões em conjunto com a equipe médica. Os pacientes também podem desenvolver o citomegalovírus, que também é uma infecção que pode acometer cavidade oral. É necessário também que nós saibamos que se é o momento do paciente desenvolver algum tipo de infecção mais importante, quando que a gente pode começar a tratar, quando que a gente pode fazer uma biópsia, uma citologia para fazer o correto diagnóstico. É importante, então, que a gente saiba fazer todo esse exame clínico e, se necessário, a biópsia, e fazer também um tratamento precoce, né? Então, utilizar antimicrobianos logo no início dessas infecções, fazer o debridamento cirúrgico quando necessário e a terapia fotodinâmica. No transplante de medula óssea também é um momento que nós agimos bastante com a equipe multi no tratamento dos pacientes. Então, nós atuamos em conjunto com a equipe desde o primeiro dia do condicionamento até a pega da medula. Nós temos um protocolo também de laser terapia para esses pacientes, que vai desde o primeiro dia do condicionamento, fazendo a laser terapia preventiva. Então, antes do paciente ter qualquer alteração em cavidade bucal, nós já vamos estar aplicando o laser para ter uma recuperação celular, e também o efeito curativo, se esse paciente vier a desenvolver a mucosite oral. Nós também fazemos reforço de cuidados orais, cuidados com a xerostomia e tratamento de infecções. No uso do melphalan, nós utilizamos da crioterapia a fim de conseguir a vasoconstrição da cavidade bucal. Dessa forma, a gente consegue diminuir a medicação e reduzir o risco de mucosite oral na cavidade oral dos pacientes. A gente faz isso com as crianças e com os adultos. Os pacientes, então, que passam pelo transplante de medula óssea halogênico, eles podem desenvolver o GVHD, que pode ser agudo ou crônico, e a cavidade bucal é um dos sítios mais acometidos por essa condição. O diagnóstico ele pode ser clínico ou, se a gente quiser confirmar esse diagnóstico, a gente pode fazer biópsia de glândulas salivares menores. Algumas características clínicas são o eritema, uma reação liquenoide, formação de úlceras, mucoceles. Os sintomas são que o paciente pode ter uma sensibilidade em toda a mucosa oral, ele vem com uma xerostomia importante apresentada, então esse paciente ele tem realmente uma diminuição de fluxo salivar, ele pode ter alteração de paladar também e dor, e as áreas mais acometidas são os lábios, a mucosa labial, a língua, gengiva e palato. Esse paciente, então, ele passou por um transplante halogênico aparentado e 4 meses depois ele desenvolveu essas lesões. As lesões elas vieram em forma de eritema, de lesões ulceradas. Esse paciente tinha bastante xerostomia também e algumas áreas com essas características mais liquenoides. Essa paciente também teve um transplante halogênico em 2011 e ela desenvolveu, então, também o GVHD em lábios, em mucosa jugal. Ela teve também em pele e em palato. E os cuidados e tratamento, então, com o GVHD, nós fazemos a fluoroterapia. Então, esses pacientes, eles têm um risco aumentado de desenvolver cáries. Então, a gente faz um tratamento com flúor, numa grande concentração, que eles vão usar diariamente. Eles têm xerostomia também, e essa xerostomia, a saliva, ela faz uma grande proteção da cavidade bucal, e quando eles não têm a saliva, diminui bastante essa proteção, então a gente prescreve a saliva artificial. Os pacientes também fazem uso do clobetasol, nós prescrevemos ou em gel ou em solução.
Utilizamos de profilaxia de infecções, se esses pacientes utilizam de corticosteroides por longos períodos, então associamos algum antimicrobiano tópico. Utilizamos a laser terapia também para controle álgico e analgésicos tópicos, e quando necessário também a terapia sistêmica e o acompanhamento clínico. Então, o atendimento odontológico ele visa atuar em conjunto com a equipe interdisciplinar, a fim de diagnosticar e tratar possíveis efeitos colaterais em cavidade oral e reduzir a morbidade dos pacientes. Obrigada.